Aleluia. Boa noite aos amados irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, na leitura bíblica de ontem. E nós vamos ler apenas o versículo 19. Amém? Atos 4, 19. Se você fez a leitura bíblica ontem, você sabe que Atos 4 trata da ocasião em que Pedro e João estiveram perante o Sinédrio para, de certa forma, se defenderem. Mas se defenderem de quê, pastor? Se defenderem de tudo aquilo que Deus estava fazendo através de suas vidas, inclusive a pregação do Evangelho da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali, diante do Sinédrio, que era uma junta de homens, autoridades, que tinham poder civil, lhes foi ordenado que não pregassem mais o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Atos 4:19 vai nos trazer um ensino maravilhoso, que não serve apenas em relação à pregação do Evangelho, mas para todas as áreas de nossas vidas. Então olha o que é que diz Atos 4:19. Responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. Então olha só o que foi que Pedro e João responderam ao Sinédrio. Vocês estão nos pedindo para pararmos de pregar a palavra de Deus. Vocês estão nos pedindo para pararmos de pregar que Jesus Cristo é o Salvador. Agora julguem vocês se é correto nós deixarmos de obedecer a Deus para obedecer a vós. Quando eu li novamente esse trecho, porque com quase 25 anos de leitura bíblica, vou fazer em setembro desse ano, como eu falei, quantas vezes eu já li Atos 4:19? Quantas vezes todos que estão aqui já leram Atos 4:19? E você que está em casa, você que está aí em casa nos acompanhando, quantas vezes você já leu Atos 4:19? Mas o que Deus falou ao meu coração, diante dessa palavra de Pedro e João ao Sinédrio, esse versículo saltou da Bíblia e tomou conta do meu ser. Julguemos nós mesmos a quem devemos obedecer. Devemos obedecer a nós mesmos? Devemos obedecer ao homem? Devemos obedecer à nossa carne? Ou devemos obedecer a Deus? Julguemos nós mesmos a quem devemos obedecer. Então está aí, diante dessa resposta de Pedro e João ao Sinédrio: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. Julgais vós diante de Deus se antes é necessário, é possível deixar de obedecer a Deus para obedecer a nós mesmos. Sabe, irmãos, a obediência, ela gera frutos, e frutos abundantes.
como a desobediência também gerará frutos. Porque nós não somos um povo sem conhecimento. Nós não somos um povo desavisado. Você não é desavisado. Você não é desavisado. Você não é desavisada. Nós sabemos que a obediência gerará frutos, como também a desobediência trará frutos. A obediência trará frutos bons, a desobediência trará frutos maus. Agora cabe a mim, cabe a você, como Pedro e João disseram ao próprio Sinédrio: julgai vós, se antes nós temos que obedecer a Deus ou obedecer aos homens. Não se esqueça, não nos esqueçamos que eu, você, nós somos homens, sujeitos a paixões, sujeitos a concupiscências da nossa carne. Então nós é quem temos que julgar primeiro. Se nós temos que continuar obedecendo a esse Deus maravilhoso, ou se nós vamos começar a obedecer a nós mesmos. É como o Jardel falou ali. Vai desistir? Você acha que é a vontade de Deus que você desista no meio do caminho estreito que conduz à salvação? Vai abandonar esse caminho? Vai deixar de obedecer a Deus, às razões, aos motivos, aos objetivos de Deus, para obedecer a você próprio, às suas razões, aos seus motivos, aos seus objetivos? Julgai vós mesmos, se deveis obedecer a Deus, ou à carne, ou aos homens. Julgais vós mesmos. Sabe, irmãos, eu aprendi com a palavra de Deus que nós não precisamos julgar ninguém. Por quê que nós não precisamos julgar ninguém? Porque todos nós já temos quem nos julgue, a própria palavra. E nós vamos passear um pouco pelo livro de Romanos. Não vamos sair de Romanos. Mas não se esqueça que quando Pedro e João foram chamados a desobedecerem a Deus em relação àquilo que Deus ordenou que eles fizessem, eles disseram, eles responderam para aquelas pessoas: julguem vós mesmos se nós devemos obedecer a Deus ou aos homens. Atos 4:19. Em Romanos capítulo 1, logo de início, em Romanos capítulo 1, nós vamos ver Paulo falando sobre obediência. E no versículo 1 de Romanos 1, acompanhe comigo, olha só como é que Paulo identifica-se aos irmãos de Roma. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha que identificação. Olha só, meu irmão, que cartão de visita. Qual tem sido o meu, o seu, os nossos cartões de visitas? O qual antes havia prometido, Paulo diz no versículo 2, pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne,
e foi declarado Filho de Deus, olha só, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Será que você pode declarar: Jesus Cristo é o meu Senhor? Será que todos nós que estamos aqui podemos declarar: Jesus Cristo é o nosso Senhor? Aí olha só o que é que Paulo diz: que esse Senhor chamado Jesus Cristo, versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Olha, talvez você possa dizer assim: pastor, eu não recebi apostolado, mas graça você pode dizer que recebeu. Concorda comigo? Talvez você não seja um apóstolo, mas a graça te foi entregue, favor imerecido. Mas para que a graça nos foi entregue? Porque quem está pregando a você não é um apóstolo, é um pastor. Então eu também não posso dizer que recebi apostolado, mas eu posso sim afirmar que eu recebi graça. E o que é que isso tem a ver com julguemos nós mesmos a quem devemos obedecer? Olha o que é que Paulo vai dizer, complementar no versículo 5, quando ele diz: pelo qual, quer dizer, por Jesus Cristo, nosso Salvador, recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome. Sabe para quê? Para a obediência à fé. Você está me entendendo? Jesus Cristo, nosso Senhor, como Paulo descreve no versículo 4, nos concedeu graça, e a ele, Paulo, apostolado. Nós nos igualamos a Paulo, porque recebemos também graça. E ele diz mais: por amor do seu nome. Para que Deus nos concedeu graça? Deus tinha um objetivo, e Paulo responde: para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Minha pregação passada. Então a graça do Senhor Deus nos alcançou, me alcançou, te alcançou. Essa graça maravilhosa nos alcançou através do Senhor Jesus. Sabe para quê? Para sermos obedientes à fé. Julguemos nós a quem devemos obedecer. Julguemos nós se devemos continuar obedecendo a Deus ou obedecendo aos homens, dos quais nós mesmos fazemos parte. Obedecer à nossa carne, obedecer aos nossos pensamentos, obedecer aos nossos sentimentos. Jardel não sabia, mas quando ele estava perguntando a você se você queria desistir, ali Deus estava confirmando comigo o porquê dessa mensagem. Porque se você estiver pensando em desistir da sua fé, em desobediência, julgue você se foi para isso que a graça maravilhosa trazida através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te alcançou. Foi para isso? Para que você abandone o Senhor Jesus Cristo no meio do caminho? Porque começou a pisar em pedras? Porque o caminho já não está tão aplainado? Começou a subir montanhas e de repente se encontra em vales?
se a geografia do caminho da sua vida começou a mudar, e você já não está mais trilhando o caminho apenas na horizontal, mas tem momentos em que você está em cima, tem momentos que você está embaixo, e novamente em cima, e novamente embaixo. Julguemos nós a quem devemos obedecer. Se a Deus que nos chamou, se foi simplesmente para o servir como ovelha, louvado e engrandecido seja o Senhor. Já é muito sermos contados dentre aqueles que fazem parte do rebanho do sumo pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Julguemos nós a quem devamos obedecer, se a Deus ou aos homens. Julgueis vós a quem devamos obedecer, se a Deus ou aos homens. Primeiramente, meu irmão, foi para isso que a graça veio. É Paulo que nos ensina. Eu vou ler de novo. Quando ele fala no versículo 4, e foi declarado Filho de Deus, Jesus Cristo, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual, olha, através dele, recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Então a graça do Senhor, Todo-Poderoso Deus, nos alcançou através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, primeiramente para sermos obedientes à fé. Nós não merecíamos ser obedientes. Nós não merecíamos sermos encontrados pelos olhos de Deus em obediência. Nós não merecíamos essa graça que primeiramente nos alcançou para sermos obedientes. Nós não merecíamos todos os frutos inerentes àqueles que são obedientes, mas foi para isso que primeiramente a graça nos alcançou. Primeiramente a graça nos alcançou, nos foi dada para andarmos como obedientes, não aos homens, não a nós próprios, homens carnais, mas a Deus, o nosso soberano e altíssimo Pai. Então, julguemos nós, julguem vós, a quem deveis obedecer, a Deus ou aos homens, aos próprios homens que somos nós. É muito perigoso quando nós deixamos de obedecer a Deus para obedecer a nós mesmos, mente, coração, ações. A obediência do Senhor, a obediência do Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, meu irmão. A fidelidade do Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Então não queira explicar os deslizes, as quedas, apontando os deslizes e as quedas de outros. Você vai explicar, mas você não vai justificar. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu o maior exemplo de obediência ao Pai. E claro, que o exemplo de obediência a Deus foi dado pelo Senhor Jesus para o alcance de muitos. Como o seu exemplo de obediência poderá alcançar muitos.
como o meu exemplo de obediência poderá alcançar muitos. E por quê? Escolher obedecer aos desobedientes. Quando eu e você temos tantos exemplos, a partir porque Ele foi o primeiro, a partir do Senhor Jesus Cristo, e depois de tantas pessoas abençoadas em obediência, que já entenderam que primeiramente a graça os alcançou para que eles sejam obedientes à fé, e que agora estão entendendo que o seu próprio exemplo de obediência poderá alcançar muitos, como o exemplo de obediência do Senhor Jesus alcançou muitos. Porque não se esqueça, todos nós, eu, você, continuamos rodeados pela grande nuvem de testemunhas. E quanto mais a tecnologia se expande, mais testemunhas te rodeiam. Esses dias, Gerdilândia, eu vi que no meu Facebook eu já tenho para mais de 1.800 amigos. Esses dias, eu mandei a solicitação de amizade para 2 homens que eu nem conheço pessoalmente, que moram em Brasília, 2 servos de Deus, e os 2 me aceitaram. São mais 2 na nuvem de testemunha Facebook que me cercam. São mais 2 que vão testemunhar tudo que eu postar no meu Facebook. Olha só. Mas julgueis vós mesmos a quem devemos obedecer, a Deus ou aos homens? E dentro dos homens está nós mesmos. Então entenda que Romanos capítulo 1 nos ensina, no versículo 5, que nós recebemos a graça através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sermos obedientes à fé. E para assim sermos obedientes entre todos os homens, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A obediência do Senhor seja o maior exemplo para alcance de muitos. Como Ele alcançou a muitos através da sua obediência a Deus, eu desejo que você, que eu, que nós alcancemos muitos também. Através do exemplo de obediência, outros passem a ser obedientes. Então abra aí em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Eu disse a você que nós iríamos passear pelo livro de Romanos, só para recebermos de Deus a respeito do valor que a obediência tem. Só para recebermos de Deus a confirmação que importa-nos obedecer a Deus antes de tudo e principalmente antes de qualquer homem. E não pense que eu estou implantando no seu coração rebeldia, porque nós temos o dever de obedecer às autoridades constituídas. Não use essa mensagem para trazer motivos para você se rebelar contra as autoridades, sejam elas eclesiásticas, civis
Não é isso que Deus está te falando. Não é isso que Deus está te chamando. E nem me chamando. Por isso nós continuamos com a igreja fechada. Porque nós somos obedientes às autoridades civis constituídas. Sejam elas políticas, sejam elas na área da justiça, nós continuamos obedientes às autoridades. Isso aqui é algo que trata entre você e Deus. Julguemos eu e você, julguemos nós, se importa nos obedecer a Deus ou aos homens que andam de forma tão desobedientes ao Senhor. Então, primeiramente, nós já aprendemos em Romanos 1, que até a graça que nos alcançou, foi para que primeiramente gerasse em nós obediência à fé. E agora iremos aprender que a obediência do Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo para alcançarmos outras vidas, para alcançarmos outros tantos, como a obediência do Senhor Jesus Cristo foi exemplo e alcançou. Então, Romanos capítulo 5, versículo 19, diz uma verdade profunda para mim e para você. Pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Olha só, pois como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos, resumindo, a humanidade foi feita pecadora. Olha só, o exemplo de desobediência de um fez a humanidade pecadora. Quando eu e você, preste muita atenção no que eu vou te falar. Quando eu e você servimos de exemplo de desobediência, saiba que muitos que nos olham, que nos enxergam, que nos acompanham, poderão se tornar desobedientes também. Então, o exemplo de um desobediente pode levar muitos à desobediência. Mas que bom que Jesus Cristo entrou nessa parada. Que bom que o Senhor Jesus Cristo entrou nessa realidade. E eu repito, pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Quem é o nosso exemplo maior de obediência? O Senhor Jesus Cristo. E porque nós temos esse exemplo maior de obediência, eu, você, nós e milhões de pessoas sobre a face da terra estão sendo justificados pela fé. A mesma fé que a graça nos alcançou para que sejamos obedientes a ela. Meus irmãos, voltemos um pouco para o trecho de Atos, capítulo 4. E não se perca nos pensamentos em que por causa das lutas,
Não se perca nos pensamentos em que por causa das dificuldades eu vou me afastar do Evangelho. Eu vou abandonar a minha fé. Eu vou deixar de obedecer a Deus para abençoar os meus próprios conceitos, os meus próprios raciocínios, os meus próprios sentimentos. Eu vou deixar de obedecer a Deus, que exige de mim um padrão de ação, para agora andar agindo como eu bem quero. Atos capítulo 4, 19. Responderam, porém, Pedro e João, aqueles homens, ao sinédrio: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus? É justo, meu irmão. É justo, minha irmã. É justo, querido visitante que nos acompanha, deixar de obedecer a Deus para obedecer a nós mesmos ou aos homens? É justo. Encontre você essa resposta diante do que você está recebendo. Encontre você essa resposta diante do que Deus está nos falando. Então, primeiramente, a graça nos foi dada para a obediência e não para a desobediência à nossa fé. Romanos 1, do 1 ao 5, foi isso que nós aprendemos. Então, a obediência do Senhor Jesus Cristo seja o exemplo maior para a nossa obediência. Para assim como o Senhor Jesus Cristo alcançou muitos, eu e você alcancemos também. Romanos 5,19. E ainda, a nossa obediência seja conhecida de todos. A minha obediência seja conhecida de todos. A sua obediência seja conhecida de todos. Romanos 16. Versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis. Sabe o que é que Paulo estava pedindo? Rogo-vos, irmãos, que prestem atenção numa classe de pessoas. Olha só. Novamente, Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Preste atenção. Note quem é que está andando fora da doutrina que você tem aprendido. Note quem é que tem causado escândalo, andando longe da doutrina que você, que eu, que nós temos aprendido para obedecer primeiramente a Deus. Paulo continua, quando ele diz no final do versículo 17: afastai-vos deles. Gente, Eclesiastes 3, até mesmo entre aqueles que professam a fé, muitas vezes, aqueles que estão começando a abandonar essa doutrina, já não merecem mais o nosso abraço. Porque há tempo de abraçar e há tempo de afastar. Então preste atenção, note quem é que deixou de obedecer a Deus para obedecer a si próprio, afastando-se da doutrina que nós temos aprendido.
É a Bíblia que diz: afastai-vos deles. Pois os tais, versículo 19, não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas ao seu ventre, com suaves palavras e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Pessoal, vamos abandonar a ingenuidade. Repito o tema dessa mensagem: julguemos nós mesmos a quem devemos obedecer, a Deus ou aos homens. Devemos seguir o exemplo dos obedientes ou dos desobedientes? Vamos nos acompanhar com os obedientes ou com os desobedientes? Afastai-vos deles. Eles não servem a Cristo. Era Paulo, inspirado por Deus, dizendo aos irmãos de Roma. Aí ele fala no versículo 19: a vossa obediência é conhecida de todos. Por isso, alegro-me em vós, mas quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Como eu me alegro, independentemente do meu coração de pastor, como eu me alegro quando eu vejo um servo de Deus obediente à palavra. Paulo se alegrava também. E ele diz: a vossa obediência é conhecida de todos. A nossa obediência, meu querido, seja realmente conhecida de todos. Onde quer que você pise o seu pé, com quem quer que você tenha a chance de relacionar-se, nem que seja em uma só conversa. Aí olha só a promessa, versículo 20: e o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém. Olha aí mais uma bênção que vem sobre a vida de alguém que é obediente. Vai esmagar Satanás debaixo dos seus próprios pés. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, amado visitante que está conosco, depois dessa mensagem, o que vamos fazer com o pedido de Pedro e João? Julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que ao próprio Deus. Hoje Deus nos capacitou a fazermos nós mesmos. Eu não vou julgar a vida de Jefferson, eu não vou julgar a vida de Jardel, eu não vou julgar a vida de Marinalvo, de Gerdilândia, de Délio. Eu vou julgar a respeito da minha própria vida. Julgue você a respeito da sua própria vida. Importa obedecer a Deus, a obedecer a você próprio, ou aos homens que querem te arrastar. Como Paulo falou, eles não são de Cristo, o seu Deus é o próprio ventre. Afaste-se deles. E nos faz esse pedido: a vossa obediência é conhecida de todos, então continue fazendo com que todos vejam você como obediente. Não nos esqueçamos, a graça ela veio primeiramente para que sejamos obedientes à nossa fé. Não nos esqueçamos, a obediência do Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo para conseguir alcançar muitos. Não nos esqueçamos, a nossa obediência seja conhecida de todos. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração.
chegou a hora de julgarmos se importa nos obedecer mais a Deus do que a nós mesmos. Humanidade, sentimentos humanos, pensamentos humanos, ações humanas, julguemos nós mesmos. E que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.